Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa. Conheça a OM Play. Seja bem-vindo à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e a gente tem acompanhado nas redes sociais que muita gente parece que não entendeu que os canalhas envelhecem. É isso mesmo que eu tô falando para vocês. Jair Messias Bolsonaro, que hoje tem mais de 70 anos, durante muito tempo zombou dos brasileiros e brasileiras, inclusive defendendo tortura, zombou do que a presidenta Dilma Rousseff passou durante a ditadura militar no Brasil, inclusive passando ali por violências promovidas pelo Carlos Brilhante Ustra, enaltecido pelo Jair Messias Bolsonaro durante o seu voto pelo impeachment da Dilma Rousseff em 2016. E aí hoje aconteceu a visita de familiares ao Bolsonaro. Já tinha acontecido a visita da Michelle, mas hoje foram lá também os filhos do Bolsonaro. E aí você viu ali saindo o Carlos Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, dizendo que a situação que o pai vive neste momento é muito preocupante, porque ele é um idoso, que está tendo crise de soluço e que não está comendo direito. Com relação a isso, Carluxo, fica tranquilo, porque a Michelle pode preparar o jumbo do inocente dela e levar ali o jumbo preparadinho com as comidinhas que ele gosta, com os maços de cigarro para ele poder trocar na cadeia e outras coisas, né, que ele quiser fazer lá que não cabe nem a mim, nem a você que está aqui me acompanhando neste momento. O que me chama a atenção é que agora o clã Bolsonaro virou um exímio defensor dos direitos humanos. Na entrevista que o Carlos Bolsonaro deu, por exemplo, após deixar ali a Polícia Federal, ele alegou que não tem como uma visita ser cronometrada por 30 minutos e que o pai dele está tendo crises de soluço e que o que é que eles têm medo nesse momento? Eles têm medo que o pai acabe passando ali por algum tipo de crise de soluço no período que ele estiver dormindo e aí acabe ali engasgando e morrendo. De antemão, queria dizer para você, Carlos, que fique tranquilo, tá? Seu pai não vai morrer. Ninguém aqui do nosso campo está torcendo para que ele morra, porque se seu pai morrer agora é uma absolvição, de certo modo, para ele. Seria um livramento, entre aspas, porque ele precisa sofrer em vida e dentro do que a lei estabelece pelas 700 mil vidas que ele matou por ação ou omissão, incluindo as 450 mil que poderiam não ser mortas. Se ele tivesse feito o quê, Carlito? Se ele tivesse feito meramente o básico, nem mais e nem menos. Se ele tivesse feito meramente o básico, e ele não fez. Dizer que é muito perigoso o pai se engasgar e se acontecer alguma coisa dele, a culpa é do Estado, porque o Estado é quem está tutelando o preso neste momento. Eu preciso lembrar para vocês e para o próprio Carlos Bolsonaro que quando aconteceu ali a prisão na verdade não prisão, né? Quando aconteceu aquela situação envolvendo a rebelião lá no presídio de Pedrinhas, no Maranhão, se não me falha a memória, o Jair Bolsonaro disse que uma das únicas coisas boas que teria no Maranhão era o presídio de Pedrinhas. E na época muita gente questionou que as vítimas que perderam cabeça, que morreram ali na rebelião, o Estado seria responsabilizado pelas mortes, porque independente de serem criminosos, perigosos ou não, quando o indivíduo está recolhido em uma casa de detenção, em um presídio, ele é de responsabilidade do Estado. E tudo que acontece com ele é culpa do Estado. A gente falou sobre isso aqui, inclusive, em algumas oportunidades no canal da Revista Fórum há um tempo atrás, sobre essa questão de direitos humanos, envolvendo os presos e tudo mais. Mas o Bolsonaro era o tempo todo dizendo o quê? Ah, não quer fazer isso, não quer fazer aquilo, não mata, não rouba, não comete crime, tá ok? Então a mesma coisa eu digo pro Carlos Bolsonaro. Se você, Carlos, não queria que seu pai estivesse onde ele está agora, vocês deveriam ter orientado ele a não cometer crime e não ser em linha auxiliar do próprio pai, como seu irmão Flávio tem sido, como seu irmão Eduardo tem sido, como você foi e ainda é na tal condução do suposto gabinete do ódio, que espalha a desinformação até hoje nas redes sociais. Eu não desejo o pior para o seu pai, Carlos. Eu desejo, inclusive, que ele se mantenha bem e saudável. Até porque, como eu disse, se ele morrer agora seria um prêmio para ele, ele não pagaria pelo que ele fez. Mas você dizer para mim que seu pai chorou,
que a situação é muito triste, eu preciso que você converse um pouco com pessoas que perderam familiares que eram saudáveis durante a pandemia da Covid-19 e que morreram porque às vezes na família tinha um bolsonarista que ouvia o seu pai dizendo que não era para usar máscara, que não era para fazer isolamento social, que não era para passar álcool em gel na mão, que não era para tomar vacina e que se contaminou, talvez não tenha morrido, mas contaminou alguns familiares que nada tinham a ver com a loucura espalhada por vocês e pelo seu pai. O que está acontecendo nesse momento com o Bolsonaro nem de longe foge à legalidade. Ao contrário, a demora para que se tivesse a prisão preventiva decretada para o seu pai mostrou como o Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República, traduzindo de forma bem clara, e praticamente todo o Poder Judiciário e sua estrutura brasileira tivesse sido colocado ali até o limite pelo seu próprio pai para que se tivesse o cumprimento das medidas agora de prisão preventiva, já que as medidas cautelares diversas da prisão não eram respeitadas. Muito se falou sobre a tentativa de violar a tornozeleira eletrônica, que vocês querem vender, que ele foi preso porque foi convocado numa vigília. Não foi por causa disso, vocês sabem, mas o vídeo desmente vocês ali, né, destrói a narrativa de vocês, mas vocês escolheram essa narrativa porque sabem que não tem outra para encampar. Mas além disso, aquele vídeo de drone que mostra o Nicolas Ferreira com o seu pai utilizando o telefone celular também é mais uma prova de que o seu pai não tem respeito pela legislação, não tem respeito pelo Estado Democrático de Direito e precisa estar preso. Tem muito preso no Brasil, Carlos, que está em celas ali, com celas que cabem 10, que está 30. E sabe o que é que vocês falam? Ah, tem 10 lá, cabe 10, mas se tem 30, é porque cabe, tá ok? O seu pai tem uma cela de luxo na Superintendência da Polícia Federal, e se for para Papudinha, como muita gente também está apontando aí, vai ficar em uma cela de luxo também. Não adianta você defender neste momento direitos humanos para o seu pai e a supressão de direitos humanos para os outros presos brasileiros. A gente traz aqui para o Brasil, inclusive, as informações, na verdade não no Brasil, é porque chegou uma mensagem aqui agora que o Bolsonaro acabou de ter o transitado em julgado confirmado. Material publicado aqui pelo UOL. Transitado e julgado contra Bolsonaro confirmado. Tá ali, ó. Bolsonaro, STF declara trânsito em julgado contra Bolsonaro, Anderson Torres e Ramagem pelo 8/1. Ou seja, ele vai ser encaminhado para um presídio, provavelmente para a Papudinha, que é dentro do complexo da Papuda. Então, como eu estava falando, não adianta o Carlos defender direitos humanos agora apenas para o pai dele e dane-se os outros presos. Ele tem de entender que agora ele tem de defender os direitos humanos para todos os presos, porque agora o pai dele está lá. Eu lembro quando a filha do Roberto Jefferson foi presa, né? Não lembro sobre o nome dela, mas era alguma coisa Brasil. E ela era vegana e na cadeia não tinha a dieta dela, ela comia a marmita estragada, dormia ao lado de um esgoto que escorria pela própria cela. E depois ela deu algumas entrevistas dizendo que, após ter ficado no cárcere, ela aprendeu a importância dos direitos humanos. Porque só quem passa pelaquela situação do cárcere, só quem passa por aquela situação toda do cárcere, é quem consegue entender como é difícil a vida de um preso. Então, se você perguntar pra mim, Carlito, você tem pena do Bolsonaro? Não. Você tem empatia pelo Bolsonaro? Não. O que é que você quer? Eu quero que ele pague pelo crime que ele cometeu. E outra coisa, né? Não só tá pagando, como tá pagando com alto luxo, em uma cela super bem acomodada, com TV, ar-condicionado, um colchão bom, um armário, um guarda-roupa, uma escrivania, TV. Para o Carlos Bolsonaro tá chorando? Como diria o pai dele, não quer estar na cadeia? Não comete crime, pô, não mata, não rouba, tá ok? E é isso que eu digo pra vocês, tá bom? Não tenho empatia, não torço pra que ele seja solto, quero que ele fique preso. E com a publicação agora da condenação transitada em julgado, como a gente já tinha dito na semana passada aqui na revista Fórum, que a condenação seria confirmada, o transitado em julgado entre a terça e a sexta, aconteceu. O que é que acontece a partir de agora, Carlito? No momento que você vai estar vendo esse vídeo aqui, o Supremo Tribunal Federal já pode pedir a execução da pena do Jair Messias Bolsonaro e a transferência dele da Superintendência da Polícia Federal para a Papudinha. Que dia maravilhoso e que semana linda. Bom início de semana para vocês, apesar de estarmos na terça, né? Estamos começando a semana ainda. Grande abraço, deixa aqui o seu comentário e até o nosso próximo encontro aqui amanhã. Tchau!